Vamos ver se tem gente realmente com TDAH. Até coloquei na capa do vídeo, né, você tem mesmo TDAH? Porque eu acho que esse é um assunto que a gente pode começar falando, né, Daniel. Como é que a gente identifica, como é que uma pessoa, ela pode ter pelo menos a suspeita de que ela tem algum transtorno parecido ou TDAH de fato? Então vamos lá, né? Eu acho que vamos dissecar um pouco o nome do problema para a gente entender do que se trata. E se aprofundando em cada uma das questões. Então, primeiro, começa com transtorno. T é de transtorno. O que significa, gente, quando você diz isso é um transtorno? Isso é um negócio que atrapalha, isso é um negócio que é uma pedra no meu caminho, isso é um negócio que me traz dificuldade, isso é um negócio que me traz prejuízo, que eu já vi na vida que mais de uma vez eu tentei alguma coisa e não consegui, porque tenho esse transtorno. Então, estou enfatizando aqui a ideia de que não é simplesmente ter características, não é ter uma coisa ou outra, é ter uma coisa ou outra que te traz um problema, sabe? Que te prejudica socialmente, pessoalmente, do ponto de vista acadêmico, tem um transtorno, literalmente, né? Em inglês eles usam disorder. Se a gente estivesse fazendo essa live em inglês, talvez eu não conseguisse dar essa ênfase, né? Uhum. Mas eu acho que em português a gente tem essa ideia até um pouco com mais clareza de que são características, não é uma, mas são algumas características que trazem realmente prejuízo na vida, né? Transtorno do quê? Do déficit de atenção. Então, a gente está falando de alguma coisa que está a menos, de alguma coisa que está faltando, de alguma coisa que está deficitária. E essa falta me traz um transtorno. E o que é que está deficitário? O que é que me está trazendo aí esse prejuízo? A atenção. Então, a capacidade de eu parar e prestar atenção em alguma coisa é deficitária. Eu tenho dificuldade de prestar atenção a ponto, né? Uma dificuldade a ponto de me trazer prejuízo. E Uhum. como a nossa sociedade é organizada em termos de coisas que a gente precisa prestar atenção, isso se torna, de fato, então, prejudicial desde do começo da vida, né? Mas isso vai se tornando muitas vezes mais evidente conforme a gente vai precisando prestar mais atenção nas coisas, sobretudo falando aqui de vida escolar, né? E Uhum. hiperatividade, porque muitas vezes, embora nem sempre, uma das características associadas ao TDAH é não é uma atividade aumentada, não é uma atividade excessiva, não é transtorno do déficit de atenção e atividade excessiva, é hiperatividade, é uma coisa também marcante, é uma coisa de não parar quieto, de não conseguir ter parada, assim, o bicho carpinteiro, né, que fala assim, menino, você tem bicho carpinteiro, não consegue ficar numa aula, fica assim, fica inquieto, motoramente mesmo, né, e sobe, e desce, e pula, e cai, e se machuca, então, uma coisa excessiva, é hiperatividade. Estou dando essa ênfase toda, gente, para dizer que não é só ter uma certa dificuldade de prestar atenção, ser um pouco inquieta. Pô, Daniel, eu estou aqui na live e estou mexendo minha perna. Tá ok, né? Não vamos chamar isso de uma hiperatividade. Então, eu acho que isso, o Lucas, já dá uma ideia um pouco geral, né? Claro que não são as minúcias todas do diagnóstico, mas dá uma ideia geral de quando uma pessoa pode falar, bom, tá bom, é disso que se está falando aqui, é disso que nós estamos falando, o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Certo. E aí toda pessoa ela tem necessariamente déficit de atenção e hiperatividade para ser diagnosticada com isso, ou ela pode ter níveis? A pergunta do Eduardo aqui, por exemplo, uma pessoa com TDAH pode ter um caso leve? Tem graus de TDAH ou é sempre sim ou não? Não, sempre tem graus, é como tudo na medicina, e felizmente, como tudo na medicina, quanto mais grave, mais raro. A verdade é que as apresentações mais comuns tendem a ser as mais leves, que podem ser leves em termos de intensidade dos sintomas. Então, é assim, tá, eu não consigo prestar muita atenção, mas um pouco eu consigo. Eu não consigo ficar os 50 minutos da aula, mas até meia hora eu vou, depois dos 20 minutos eu perco. Ou, tá aí mais grave, não, nos primeiros 10 minutos eu já começo a viajar e já não lembro mais de nada.
Então, tem em termos de intensidade dos sintomas e também de apresentação. A gente vai ter um quadro completo com o déficit de atenção, a impulsividade, que é uma outra característica, embora não esteja no nome, né? Impulsividade é um curto-circuito na nossa deliberação, na nossa decisão. Normalmente a gente avalia a situação, a gente reflete, a gente programa a ação, decide, delibera e faz. O impulsivo, e quando vê, já foi. Né? Ele já tem uma ação muito com uma deliberação muito menor. Então, pode ter mais impulsividade, pode ter menos impulsividade, e a hiperatividade nem sempre está presente. Ela está muito mais característica em crianças meninos, né? Em crianças e em meninos. Meninas muitas vezes não têm a hiperatividade, e o adulto que permanece com o TDAH muitas vezes vai conseguindo conter também esse aspecto motor.